inclusive consórcios, os procedimentos sobre as dívidas, a autorização e limitação sobre operações de crédito, que, em via de regra, quase não está se usando, porque os municípios não estão com capacidade de endividamento. Autorização e contingenciamento de despesas e critérios para limitação de empenho, condições para o município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo. Traz também orientações sobre alterações na legislação tributária, regras sobre despesas obrigatórias de caráter continuado, controle e fiscalização e disposições gerais. Estes são os princípios elementares que devem constar da LDO com orientação para a formalização do orçamento de 2019. Aí já no artigo 2º, na seção 2, ela traz definições e conceitos para elaboração dessa lei. Ela traz uma definição sobre categoria de programação, programas e ações na forma de projetos, atividades e operações especiais, com as seguintes definições. Programa, dizendo o que é um programa, é importante lembrar que esse programa a gente já discutiu lá quando a gente estava discutindo o PPA do município. Então, ela transporta a LDO, ela determina que seja transportado lá do PPA esses programas e sejam inclusos na lei orçamentária a ser formalizada. Igualmente as ações das operações nas quais resultem produtos na forma de bens e serviços, as chamadas ações continuadas, o projeto, que é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resultem um produto que concorra para a expansão e o aperfeiçoamento da ação de governo. Só exemplificando para quem não trabalha muito com esses produtos, quando nós estávamos discutindo aqui outro dia um orçamento e um vereador falou na questão da agricultura. Então, na hora que o prefeito abraça um projeto do vereador sobre um programa para a agricultura, ele está contribuindo para a inserção de um projeto nesse sentido que vai gerar serviços e produtos para os agricultores. Ele também, o projeto de lei também deve versar sobre as atividades, que é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa. Todo programa, ele só é executado com juntando-se a ele a atividade fim, que, no caso, as atividades da ação governamental em todas as áreas, cada uma delas, a educação, saúde, agricultura, cultura, obras, tudinho, dependem das atividades que produzem os serviços para alcançar o fim daquele determinado projeto, né? Operações especiais, que são aquelas despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob forma de bens ou serviços. O pagamento da dívida do município é uma operação especial porque o município não está produzindo nenhum serviço para a população. Está apenas abatendo a sua dívida perante os órgãos, né?
Trata também de órgão orçamentário, de unidade orçamentária, que isso são divisões que serão lançadas, serão feitas na elaboração do orçamento. Produto, que é o resultado de cada ação específica, expresso sob a forma de bem ou serviço. O título, como eu já falei também, é a forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e constará do PPA. Como eu já falei antes, tudo que está lá no PPA, quando a gente elabora o orçamento, traz do PPA para cá, seguindo essa regra da LDO, porque tem que passar, os orçamentos têm que serem antecedidos pela LDO. Elemento de despesa, que é como é identificado a despesa do município em cada atividade. Por exemplo, pessoal tem um código, material de consumo tem um código diferente, serviço de terceiros também tem um código diferente, que isso é para ser, a nível nacional, seguir uma só regra para quando o governo federal for juntar todos os níveis de governo, a linguagem utilizada ser uma só, para melhor entendimento da União e dos demais governos. Que é o caso daqui do grupo de natureza de despesa, pessoal, juros e encargos, outras despesas correntes, investimentos e amortização da dívida. Também deve ter uma categoria econômica, cada despesa do orçamento, uma modalidade de aplicação, que tem por finalidade se os recursos que são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da esfera de governo. Deve tratar também sobre reserva de contingência, que é um percentual obrigatório, que a própria lei de responsabilidade fiscal determina que seja efetuada um percentual para despesas eventuais que por acaso ocorra, alguma guerra, enchente, essa coisa, se tem uma reserva no orçamento para se executar aquela despesa. Deve também tratar de transferências e entrega de recursos financeiros a outro ente da federação. Se o município firma um convênio com o governo do estado para auxílio à segurança pública, dentro do orçamento também deve constar o tratamento dessa despesa, desse auxílio, né? Trata também da Seguridade Social. Sim, eu gostaria também que a cada momento que surgisse dúvida, eu posso ser interpelado, para eu não ficar só lendo aqui, porque, olha, essa lei, ela tem... Essa lei, ela tem 100 e tantos artigos, e a gente não vai, 183 artigos. Então, eu não sei se o presidente, se o presidente já dispôs, certo? Aí, se surgir alguma dúvida, a gente vai debater, certo? E me parece que já havia uma interpelação ainda. Vereador. Oi, bom dia a todos. É uma alegria estar participando dessa audiência pública, até porque, para mim, é novidade, né? Gestões passadas não fazia
uma audiência nesse estilo, né, que realmente está de parabéns. Brito, parabenizar os contadores aqui, meu amigo, todos, Técio, Thales, obrigado a todos, abraçar a Gnoli, todos os vereadores. Na questão de despesas e receitas, auxilia, né? Ela vai 1.500, 1.300, vai para 2.000. Essa projeção já se sabe na elaboração desse projeto que vai ter essa queda no FPM entre despesa e receita. Não, vereador. Realmente a sua colocação é bem interessante, bem importante, justamente por isso, porque vocês, como vereadores, devem ter conhecimento, não devem ter a obrigação de saber como se monta, certo? Quem tem a obrigação aqui é Brito, Técio e Thales. Certo? Mas veja bem, para nós montarmos o orçamento de 2019, nesse quadro aqui, você está vendo aqui, quando dá a seta, a gente usa uma projeção de como se comportou a receita do município em 2016, como se comportou em 2017, porque esses valores nós já o tínhamos quando levantamos a prestação de conta. A projeção que nós tínhamos a gente chega a essa projeção para 2019, certo? Essa é a dinâmica que nós fazemos, nós usamos para elaboração. Não quer dizer que esses valores são fixos, estáticos. Eles variam porque eles variam de acordo com o que vai ocorrendo. Quando for em setembro, que eu tiver elaborando o orçamento, eu posso até estar com essa, se entrasse bastante receita no município, eu poderia até estar com essa projeção mais elevada. E posso também estar com ela menor. Depende realmente da variação da situação financeira vivida no país inteiro, né? Certo? Das transferências, porque nós sabemos que o município vive mais e exclusivamente de transferências de FPM, de ICMS. A CID acabou-se, né? Atinge a gente aqui. Atinge, não resta dúvida, né? Então, é essa a dinâmica que nós utilizamos para, quando for elaborar o orçamento, utilizamos essa tabela que nós estamos aqui analisando, certo? Uma dúvidazinha, eu acho que foi logo no começo, sobre aquela amortização. Quando o senhor falou essa palavra amortização, deixa eu me ver. O que tem a ver essa amortização dessa dívida aí? Amortização da dívida. Que é um item obrigatório, que deve constar no orçamento do município. Porque o município tem dívidas, principalmente para com o INSS. E essas dívidas, quase todas elas têm vinculação de obrigatoriedade de desconto no fundo de participação dos municípios. Então, é uma dívida que passa de ano para ano. As das gestões passadas também, no caso, né? As das gestões passadas também, porque ela é contínua. O gestor, quando ele assume o município,
porque não é ele, não é o gestor que assume a dívida, a dívida é do município. Ele assume a obrigatoriedade de administrar a dívida que recebeu No outro. e a dele que, por acaso, venha a constituir. Quando fala, Brito, aqui nesse inciso, a letra A ali, pessoal e encargos sociais. Pessoal e encargos sociais, ela engloba os funcionários? Pessoal é toda despesa constituída pela folha de pagamento dos efetivos e contratados, do legislativo e do executivo. Encargos sociais é o que incide, é o INSS que incide sobre a folha de pagamento, que conta como despesa de pessoal também. Uhum. E é por isso que os índices de pessoal ficam lá em cima, quando entra o INSS. E essas outras despesas correntes aí? Outras despesas correntes é a despesa de manutenção, pagamento de material de consumo, combustível, etc., merenda, outras despesas de consumo, e também serviços de terceiro. O pagamento de pessoas que não fazem parte do quadro, não fazem parte da folha de pagamento, e tem o contador, o advogado e outros com serviços eventuais que não fazem parte da folha de pagamento. Inversões financeiras, já que nós estamos tratando desse, inversões financeiras, no caso do gestor adquirir bens já produzidos. Digamos, ele adquire um terreno, são bens que já existem para a sociedade, e então está só trocando de dono. Ou então o próprio prédio que o prefeito adquira, ou o presidente da Câmara, está só invertendo a propriedade do bem. E investimentos são obras e aquisição de bens duráveis, veículos, máquinas, essa coisa toda. Mais algum colega vereador? Vai questionando. A nossa presidente do Sintab também quiser participar, fica à vontade. No capítulo, na seção 2, capítulo 1, das prioridades e metas, também diz aqui o seguinte, que as prioridades e metas da administração, constantes desta lei e de seus anexos, terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária. É justamente o que eu já falei antes. As prioridades elencadas lá no PPA, porque todos sabemos que o PPA tem uma vigência de 4 exercícios. Ele foi feito no início dessa gestão e vai vigorar até o primeiro ano da gestão próxima, certo? Se não houver nenhuma alteração, que é provável que haja por causa da dinâmica de cada exercício. Mas se não houver nenhuma alteração, então o que foi projetado para 2019 lá no PPA, obrigatoriamente eu devo trazer para o orçamento de 2019. E eles terão precedência sobre qualquer outro projeto que, porventura, o executivo ou o legislativo deseje colocar.
Durante a execução orçamentária, o acompanhamento do cumprimento das metas será feito com base na informação dos relatórios. É importante vocês saberem que a cada 2 meses nós editamos o REL, que é o relatório de execução orçamentária, e a cada 4 meses nós editamos o RGF, que é o relatório de gestão fiscal. Porque aí esse RGF, ele trata apenas de 2 assuntos: do gasto com pessoal e da situação da dívida do município, a capacidade de endividamento e como anda a dívida do município. Aqui no artigo 4º, na revisão do Plano Plurianual 2018-2021, tem até mais um aí do que 2018, serão consideradas as dimensões estratégicas, tática e operacional, levando-se em conta as perspectivas de atuação do governo, os objetivos, os programas e ações. É a continuidade da gente estar trabalhando o PPA, certo? O orçamento, ele obedece estritamente ao que disser aqui a LDO, trazendo lá do PPA para a administração anual, certo? Na projeção, que o senhor falou da projeção dos 3 últimos anos, né, que o senhor se projeta para fazer essa LDO. Quando o vereador apresenta a emenda, querendo alterar algum nesse sentido, que também seja de cunho dos vereadores que queiram alterar, mexe nesse esqueleto dessa sua programação todinha, tenta se adequar o projeto, ou o projeto se adequa à nossa emenda dentro do projeto? Emendas, inclusive aqui tem um artigo que trata de emendas, certo? A LDO, ela não é uma lei de diretriz executiva. Ela é apenas de instrumentalizar o orçamento, certo? O que se poderia imaginar, por exemplo, quando a gente estivesse elaborando o orçamento, que eu estarei trazendo do PPA para o orçamento, tudo que foi programado em 2019. Então, evidentemente, se ocorreu ou há necessidade de ocorrência de uma alteração de um projeto, uma atividade, então, uma vez aceito e aprovado, certo? Então, realmente a estrutura do PPA, eu já tenho obrigatoriedade de reformá-lo, porque está entrando uma despesa nova, com uma outra conotação de aplicação, com uma outra função. Função é o quê? Função é o mais alto nível de uma despesa para dizer a que ela está se destinando. Se é uma despesa vinculada à educação, então ela está mexendo na função educação. Então eu devo incluí-la na função educação, modificando os quadros do PPA, certo? Por isso que nessa lei aqui, ela só dá diretrizes, certo? Ela dá diretrizes e mostra o desempenho da execução dos 3 últimos exercícios e uma projeção numérica para os próximos exercícios, certo? Para a elaboração do orçamento de 2019,
constam do anexo de prioridades, que é nesses anexos que eu... Deixa eu abrir um aqui. Demonstrativa, estimativa, abreviação. Metas anuais. Não, ele não está aqui, não. Ele deve ir anexo ao orçamento. Esse metas anuais... Deixa eu abrir ele aqui. Esse metas anuais... Porque aqui está mostrando só números mesmo, né? O que está projetado para 2019, 2020, 2021, em termos de valores, certo? Metas fiscais, também é aquele que eu já abri antes, aquele anexo que eu abri antes. Isso é um elenco dos anexos que devem constar nessa LDO, que é aqueles que eu estava abrindo. O artigo 9, na proposta orçamentária para 2019, serão indicadas as receitas de capital destinadas aos investimentos, que serão financiados por meio de convênios, contratos e outros instrumentos com órgãos e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da LOA ser superiores à estimativa que consta do anexo de metas fiscais que integra esta lei. O que é que quer dizer esse artigo? Quando nós estivermos elaborando o orçamento, eu vou precisar da informação de todos os setores, do setor financeiro do município e também, inclusive, do prefeito, para saber quais as emendas que os nossos dignos deputados têm para cada município, certo? Certo? Porque quando a emenda é empenhada lá, aí ele já manda perguntar, está constando do orçamento? Certo? Se não estiver constando do orçamento, a gente tem que recorrer à Câmara, pedir um crédito especial para aquela determinada... Isso às vezes ocorre muito, porque às vezes o prefeito está em Brasília e o deputado se engraça com ele e aí diz, olha, eu vou lhe dar uma emenda. Aí diz lá qual é a emenda, vou lhe dar um ônibus. Às vezes o prefeito não está nem precisando de ônibus, mas o deputado quer dar, não vai enjeitar, né? Eu vou lhe dar uma emenda de calçamento. Qual o prefeito que vai enjeitar calçamento, né? E assim sucessivamente. Então, quando eu estiver formalizando o orçamento de 2019, eu preciso ter essas informações de que se trata essas emendas para colocá-la no orçamento. Brito, só uma pergunta. Se o Legislativo Federal criar outro tributo, e se o mesmo, como agora, o Federal cortou o tributo do CID, como é que fica o esqueleto desse projeto? Se houver mais uma alteração de tributo, e no que já aconteceu atualmente, houve um corte de um tributo do CID. Veja bem, a questão da criação do tributo, como a modificação foi a nível nacional, vai influenciar nos nossos repasses. Porque, por exemplo, o governo inventou de baixar 46 centavos lá do diesel. Mas para baixar esses 46 centavos, ele vai ter que buscar fonte de recursos. Ele já avisou que ia cortar na educação, ia cortar nos projetos sociais.
mas também vai influenciar na arrecadação nacional, esses 46 centavos. Eu estava conversando com o Teste aqui, a produção com essa greve caiu. A produção gera imposto de renda. Que imposto de renda e IPI é a base de cálculo do FPM. Então vai ter ressonância na nossa receita. Então os nossos cálculos realmente vão sofrer mudanças efetivas. Com relação a nível municipal, quando você falou aí em criar um novo imposto, era necessário que o município fizesse a alteração do Código Tributário e teria que passar pela Câmara essa alteração, essa criação desse novo imposto, e também só pode criar para vigorar com 1 ano depois. Isso é no federal, o tributo? Não, é desse municipal? O federal implica na nossa arrecadação, porque vem no bolo de nossa arrecadação. Ou aumentando ou tirando, ou criando. Agora, um detalhe, se ele criar um imposto e na criação ele diga que não vai fazer parte do bolo de distribuição para os municípios, aí só pega para ele. Certo? Que é o que os municípios lutam muito, por exemplo, esse dinheiro da repatriação, dos gastos que houveram aí, tudinho, né? Os municípios quase não se beneficiaram com aquele dinheiro, porque é um dinheiro que estava entrando, não passando no bolo de distribuição do fundo de participação. E a luta dos prefeitos é que também comam daquele dinheiro. Verdade. Agora, voltando aqui para a reserva de contingência, esse valor que é estimado dentro da diretriz, se não usado, aí é uma projeção de valor que fica dentro dessa... A lei diz que o município projete uma reserva de contingência nunca inferior a 1% da receita projetada, certo? Então, realmente, ela fica com uma dotação sem utilização. Só se usa mesmo em casos excepcionais. Só se acontecer algo... Desastre, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos mais adiante aí. Esses anexos de riscos fiscais são esses anexos que a gente já estava abrindo aqui. Riscos fiscais. Deixa eu ver. Riscos fiscais. Pronto. Esse anexo de riscos fiscais, isso é uma projeção de um valor, eu não sei se aqui está 1% certo ou menos de 1%, certo? Ou mais de 1%. Ocorrência de passivos contingentes, que é o caso se houver alguma guerra ou enchente, e ele servirá para a abertura de créditos para utilizar na execução de alguma obra que fosse necessário para essa questão da reserva de contingência, desses eventos, certo? Como você está vendo aqui, o valor de um corresponde ao valor de outro, do crédito, que possivelmente seria aberto para atender essa necessidade. O jeito tem no federal, existe uma cláusula, acho que fala que quando tem guerra, você tem que pagar o tributo. Houve uma guerra, você tem que pagar aquela guerra, quem paga é o cidadão, né? No caso, quando subsequente, né? Exatamente. Quer dizer que o Brasil, Deus o livre, teve uma guerra, o cidadão tem que pagar o imposto, faz um imposto, né? O cara tem que pagar a guerra. É melhor sem ela. É melhor isso.
Classificação orçamentária, a gente já discutiu como é que se adota. Amortização, precatórios também. Isso aqui, precatórios, também é uma despesa que obrigatoriamente deve constar do orçamento, porque vai, às vezes, o Ministério Público inventa de bloquear logo, porque o Ministério bloqueia logo lá no Banco do Brasil, não quer nem conversa, se não estiver pagando. Da organização do orçamento, o orçamento fiscal. Por favor, volta aqui só, por favor, para olhar um negócio aqui. Aqui, essas indenizações também, quando a prefeitura indeniza, paga aquela pessoa, né? E esse ressarcimento aí? Isso aí. É o seguinte, também é uma despesa que não muito utilizada, mas obrigatoriamente a gente tem que tratar dela, certo? Deixa eu ver se eu posso lhe situar melhor. Veja bem, o município o distrito de Genipapo, até onde a gente sabe, ele é dividido por três municípios. Exato. Então, Campina fizesse, é meio difícil, mas se acontecesse, Campina Grande fizesse uma obra que tivesse dentro do território de Puxinanã, e Romero Rodrigo viesse aqui e pleiteasse o ressarcimento dessa obra, se comprovado, então aí iria se negociar esse ressarcimento. Exatamente, certo? Da organização do orçamento. Os orçamentos, eles se dividem em fiscal e de seguridade social. O orçamento fiscal é todo aquele orçamento que não trata das áreas de assistência social e saúde, numa parte, né? E da Seguridade Social, exatamente a que trata da parte social do município, a secretaria, a previdência, essa coisa toda, certo? Então, ele se divide assim, mas é um orçamento só, ele não são dois orçamentos, certo? Eles são unificados. A modalidade de aplicação, que trata quais os recursos que serão aplicados, porque o município tem os recursos próprios, tem os recursos de transferências de convênios, tem os recursos de vinculação obrigatória, que são aqueles, os próprios da Seguridade Social, o FPM, o ICEMA, a Receita de Impostos, que tem uma vinculação específica, 25% para a educação, 15% para a saúde. Então, na elaboração do orçamento, tudo isso aqui está tratando da elaboração do orçamento, certo? Aí ele virá com essa definição desses recursos, certo? Presidente, me tira uma dúvida. Quando o vereador Carlinhos era presidente da Câmara, ele devolveu à prefeitura um determinado valor. O vereador Carlinhos devolveu quando presidente da Câmara. Ao devolver esse valor à prefeitura, o que mexe, o prefeito pode usar em que, dentro da estrutura do esqueleto da administração? É o seguinte, uma vez devolvida ao município, o vereador devolvendo ao município, isso é uma receita própria do município, ela não tem vinculação específica, dizendo para que ou qual a destinação dele, certo? Não, exato. Gestão, né? Dentro da despesa normal do município, certo? Não tem nenhuma vinculação específica, não, certo? Uhum.
Aí aqui no artigo 28 diz como é que é composto o projeto de lei orçamentária, é do texto da lei, o anexo e a mensagem, as tabelas explicativas, os anexos que devem constar do orçamento, a mensagem de que trata esse artigo conterá a análise da conjuntura, o resumo político, justificativa, situação da dívida. Acredito que não é o caso. Eu sei que não é o caso, a gente vai votar nesse orçamento com certeza. Se não votasse nesse orçamento, o que aconteceria? Se não votasse o orçamento... Vereador, é uma pergunta muito interessante, a gente ri, mas veja bem, uma das poucas... No nosso caso, né? Estou dizendo assim, é só uma projeção, né? Não, mas veja bem, vereador, eu acho que, às vezes, você pode até acompanhar noticiários também e ver reclamações ou ações que o prefeito recorre ao Tribunal de Contas, dizendo que a Câmara deixou de votar o orçamento, ou então vai à Justiça. Veja bem, eu particularmente, e aqui é uma ideia minha, é um pensamento meu, não sou favorável que isso aconteça pelo seguinte, é uma das poucas obrigações... Não, eu não estou dizendo não, certo? Mas pode acontecer. É uma das poucas obrigações que o Legislativo tem, que é votar o projeto de lei orçamentária, certo? Por quê? É a mola que proporciona o esqueleto, a administração do município, certo? Aí diz, não, ele pode promulgar o orçamento anterior. Isso era um artigo que era muito duvidoso e hoje em dia é muito discutível. Aqui lá no final tem um artigo que diz também que se o orçamento não for votado até o último final do período legislativo de um exercício, o governo já fica autorizado a usar 1/12 do orçamento proposto. Então, praticamente já está autorizando a utilizar o próprio orçamento. Aí depois a Câmara vai ser... né? Olha aí, no artigo 33, fala de a proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo, devidamente consolidado até o dia 15 de dezembro do corrente exercício. Certo? O que a gente estava falando está aqui no artigo 33. Essa disposição do artigo 166 da Constituição Federal é porque ela trata o seguinte: a emenda ela só pode ser acolhida se respeitar essa disposição que diz que qualquer emenda tem que apresentar a fonte de recurso, certo? Simplesmente dizer vamos botar uma escola no sítio tal. Então tem que haver a contrapartida, saber de onde vai tirar essa escola. Despesa, no caso, é fazer essa transferência de um local para outro, no caso, né? Tem alguns elementos que não podem. Nem não pode existir. Principalmente pessoal não pode ser alterado. Saúde.
essa proposta orçamentária. Pronto, esse inclusive é aquele assunto que nós discutimos agora há pouco. Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, para efeito de previsão da receita, deverão ser considerados os seguintes fatores: efeitos decorrentes da alteração na legislação. Digamos o seguinte: o ano passado, ou o próprio esse ano, o prefeito alterasse aqui o IPTU, digamos que fosse 5%, o prefeito alterasse para 10%, 15%. E o IPTU fosse uma receita bem considerável daqui, certo? Então, na elaboração desse orçamento, eu teria que levar em conta essa alteração do Código Tributário, certo? Que é justamente para obedecer a dinâmica, a variação dos índices, dos preços, o crescimento econômico, a evolução da receita nos 3 últimos anos, essa coisa, certo? Tudo tem que girar em torno do que está sendo recebido e do que está... Apesar da prefeitura, da instituição prefeitura ser uma instituição independente, uma federativa independente, mas obedece à legislação federal. Exato. Tem tributos que é próprio dele. Por exemplo, o IPTU, ISS. O governo federal não mexe, não pode legislar. É municipal, né? É municipal. Tá? Agora, assim como o ICMS é do Estado, aí o município não pode mexer lá no ICMS. De ser um proprietário, você contribuiu. O Tribunal de Contas. A vereadora aqui respondeu por mim. É uma obrigação do executivo a arrecadação dos seus impostos próprios. Você está renunciando à receita. Até porque se eu já tive casos nesse sentido, eu acho que Tessa também já teve. Quando o município passou um ano quando o município reivindica recursos federais, ele apresenta uma declaração informando os recursos, a arrecadação de seus impostos. E, principalmente, a Caixa Econômica é quem cobra isso. Quando o município apresentou e a Caixa pediu o balanço, aí viu que não tinha sido arrecadado IPTU. Aí negou os recursos para o município justamente por causa disso, porque não tinha sido arrecadado IPTU. E não é só IPTU não, ITBI também. Transações que envolvam... Com a palavra Técio. Agora,
como o Brito falou, da Caixa Econômica Federal, negar o recurso. Agora vai ter o prejuízo. Agora, foi uma consciência que foi criada, principalmente nos pequenos municípios, de que não dá para pagar, mas, veja bem, eu conheci Puxinanã há muito tempo, e hoje se vê que Puxinanã tem um volume de residências bem extenso, tem muito local ali que quando eu vinha no começo era sítio e hoje está povoado, certo? Aí veja bem, no dia que o Ministério Público também começar a funcionar nesse sentido, eu vou contar um caso. Eu trabalho também para um município de Pernambuco. E o Tribunal de Contas, quando analisou as contas desse município, aí ele analisou especificamente o desenvolvimento da receita do IPTU e notificou o Ministério Público que a arrecadação do IPTU daquele município não estava correspondendo. E o Ministério Público cobrou ações do prefeito no sentido de voltar a subir a arrecadação do IPTU. Quer dizer, às vezes a gente pensa que o prefeito pode até não sofrer sanção, mas na hora que o Ministério Público se volta para isso, ele pode chamar a atenção do prefeito. Porque não tem condição de seguir tudo, não. Aham. Se for seguir tudo, não tem condição de seguir tudo, não. É porque é muita coisa. Então vamos aí. É muita coisa. E tudo que trate aqui, tudo que fale aqui, fala sobre a elaboração do orçamento. Que aí, quando for em setembro, eu venho aqui novamente, certo? O projeto de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito, presumido de isenção ou caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que impliquem em redução discriminada de tributos ou contribuições e de outros municípios que correspondam ao tratamento diferenciado deverão atender ao dispositivo do artigo 14 da LRF. É justamente o que a gente estava tratando aqui. Quando ele não cobra IPTU, ele está renunciando a uma receita. Ele não está só beneficiando o eleitor ou o munícipe, não. O prefeito, quando ele diz, não, deixa, não pague, não, ele está assumindo a renúncia de uma receita. Então, é obrigação dele, ele pode receber as críticas que receber, mas ele está cumprindo uma obrigação dele, certo? Os tributos, vamos, já que nós estamos trabalhando em IPTU, os tributos lançados e não arrecadados, inscritos na dívida ativa, cujo custo de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, o que ele falou ali, por exemplo, se o IPTU, se ele não normatizar uma reforma na tabela de imobiliária do município, e a pessoa só tenha um IPTU de R$5 para... A cobrança judicial não vale a pena cobrar. Acionar a justiça para cobrar R$5, certo? Então, ele pode encaminhar à Câmara, aí ele não pode dispensar aleatoriamente ou por si só. Ele teria que encaminhar à Câmara uma autorização para dispensar esses IPTU, que ocorre muito naquelas casas do programa do governo. Até determinada metragem são dispensadas do IPTU, mas isso tem que ser regulamentado pela Câmara. Ele não pode, de livre e espontânea vontade, dispensar o IPTU.
da execução da despesa, ele só pode executar a despesa se tiver autorizada dentro do orçamento. Das transferências a consórcio, se o município trabalhar com algum consórcio no município, tem que constar no orçamento a legislação sobre a transferência. Das despesas com pessoal e encargos, no caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar 95% do limite da receita, esse 95% é o seguinte: o município é obrigado a gastar apenas 60% de sua receita de impostos e transferências, de sua receita corrente líquida. Esse 60%, 6% é reservado ao legislativo e 54% ao município. Se ele atingir 51,95%, aí ele atingiu 95% do limite. Então ele já tem que trabalhar para reduzir. Isso é o que está sendo difícil em quase todos os municípios. Eu não digo em todos porque eu posso estar pecando, certo? Mas que é... Pois não. Fala aqui, nessa mesmo que estava aqui, que a gente falou agora há pouco. 73. Eu vi. Essa lei complementar 101/2000 fica verdade. LRF. Ela fica, ela no caso, se ele ultrapassar, ele infringe essa lei. Está infringindo essa lei. Matéria vocês têm para ler bastante, certo? Tem. É bom ler, é bom ler. Sempre é bom. Despesa com previdência. Serviço público de saúde, aqui é onde o município tem que obrigatoriamente aplicar 15%, serviço público de saúde. O Poder Executivo disponibilizará ao Conselho Municipal de Saúde, aos órgãos de controle externo e publicará em local visível, assim como entregará a publicação na Câmara, os demonstrativos de recebimento e aplicações de recursos em ações de serviço público de saúde. Esse nos anexos de réu, que nós fazemos bimestralmente, vem um quadro especificamente demonstrando as aplicações em saúde. E a mesma coisa nós enviamos para Brasília, para o Ministério da Saúde, como é que está se comportando os gastos com saúde, né? A mesma coisa com assistência, a mesma coisa com o desenvolvimento de ensino, o Fundeb, a obrigatoriedade dos gastos com o recurso do Fundeb. Tudo isso aqui é orientando como deverá estar contido lá no orçamento. Certo? O Poder Legislativo, o repasse do Poder Legislativo. Despesa com cultura, esporte. Despesa, só uma dúvida aqui, por favor. Aí, não, bota mais um pouquinho. Das despesas com serviço de outros governos. O artigo 105. Aquele caso da polícia que eu falei, certo? O governo do estado tem uma... Estou vendo agora, o carro da polícia passar ali, a viatura da polícia. A despesa daquela viatura é de competência do governo do estado. Mas o governo do estado pede que pelo menos o município ou contribua com qualquer coisa ou abasteça a viatura, certo?
Então, o município tem que formalizar um convênio com o governo do estado para poder cobrir essa despesa, certo? Foi empenhado. Tem um elemento. Autorização. Vamos ver. Agora, essa questão da despesa de cultura e esporte. Opa! Entre esses gastos aí, pode ser patrocinado a despesa de uma viagem de um atleta no município? Hoje, pode ser feito assim. Olha, é o seguinte, essa questão de uma viagem de um atleta do município, seria necessário também que, por exemplo, Puxinanã teria uma liga para que essa liga fizesse um convênio com a prefeitura, porque de repente o município não pode patrocinar assim aleatoriamente, certo? Mas que tenha um órgão que ele possa firmar um convênio, certo? Aí ele pode. Agora, as despesas, efetivamente, com cultura e esportes, quadras de esporte, tudo que os campos, tudo que se relaciona despesas com equipamentos esportivos do município, então, exatamente. Na verdade, aqui está norteando o orçamento. O orçamento é uma coisa que vai objetiva. Até para apresentar uma emenda fica mais acessível do que aqui. Aqui não tem. Aqui é uma lei técnica. Aqui não é lei, alguma coisa. Não tem uma lei, eu vou pegar. Pois não. A senhora falou em Cabaceiras. A senhora é de Cabaceiras? Não. Essa esposa. Cabaceiras ferveu esse fim de semana, né? Com o bode rei. Projetar para 2019? Orçamento de 2019. Veja bem, se até setembro é a época que eu estou elaborando o orçamento. Se até setembro transitar nessa Câmara alguma alteração ou modificação ou qualquer coisa que trate do PCCR, aí tem influência na folha de pagamento. Então, vai me orientar o que é que eu devo programar dentro da... Preparar o orçamento, prevendo essas despesas. Agora... Porque tem que vir de lá para cá. Aquilo... Agora, veja bem, o que ocorra, digamos, após a formulação do orçamento, o que ocorra, isso vai ter reflexo, no gasto com pessoal relacionado à saúde. Então, a gente já programa, dentro do orçamento, a previsão dos 15% com gasto de saúde.
E dentro desses 15% está previsto folha de pagamento e a manutenção da saúde. Então, é onde vem a autorização para a suplementação. Jamais a gente poderia deixar, se uma vez aprovado, se executado, a gente não poderia dizer que deixar de executar, porque não haveria o crédito suplementar, certo? Mas como já está em andamento aí, vê... Entre 17, essas permutas de fonte de recursos. Olha, a gente, digamos o seguinte, a gente tem um projeto na educação, manutenção da merenda escolar, certo? A merenda escolar, ela é financiada, ela tem dois tipos de financiamento. Tem o próprio, de recurso próprio, e tem o financiamento do governo federal, do programa da merenda escolar, certo? Então, no orçamento, a gente tem duas fichas, digamos assim. Isso é mais um artigo para tratamento dentro da contabilidade. Uma ficha, a gente tem 50 mil, digamos assim, uma hipótese, com recurso próprio. E uma ficha de 50 mil com recurso da merenda do governo federal, certo? Mas a compra foi 60 mil, ou com recurso federal ou com recurso estadual. Então, é só transferir de uma ficha do recurso federal ou municipal para outra, certo? Pronto, a mudança de estrutura administrativa. A gente só poderá lançar uma vez passada a lei aqui na Câmara, certo? A gente tem que obedecer o processo legislativo. Apoio aos conselhos e transferência de recursos de fundos. A propósito, os conselhos daqui estão funcionando. Já. Que agora é uma exigência mesmo, né? E a gente só envia o balancete se tiver informado ao Siconf, né? É o meu colega aí que sabe. Esse contingenciamento de despesa, isso é a gente é obrigado a colocar isso aqui porque é determinação da LRF. Mas na hora que o município está atingindo ultrapassando o limite de pessoal, ele é obrigado a fazer esse contingenciamento de despesa. O que seria? Seria trancar todos os empenhos, porventura, que era para dar cumprimento às ações. Tem muitas coisas aqui que a gente coloca, não é invenção nossa, não. É só cumprimento da legislação da LRF, certo? Que não só os prefeitos, mas também deputados que são candidatos a prefeito,
estão querendo modificar, principalmente no artigo de pessoal e da dívida, porque é o que mais entrava as ações municipais, são aqueles, o artigo 20, que trata de pessoal, e o 20 e tanto que é da dívida. Né? Pronto, professor. Algum dos nobres colegas queiram participar, fazer algum questionamento? Eu quero só deixar aqui registrado que é importante, como nossa presidente do Sintab falou, que já vá preparando o orçamento, o exercício vindouro do ano que vem, já pensando nessas estimativas de gasto de pessoal, principalmente com a implantação, se ocorrer, se o executivo nos encaminhar, que é matéria que tem que vir do executivo para o legislativo, do PCCR, como também, principalmente, Brito, que a gente vê que o município é carente, preparar na área de investimentos. Na área de investimentos, Cezinho. Porque, como diz aí, tem essas promessas, como já foi ventilada, que deputado A, deputado B, já tem lá uma emenda e está para empenhar, eu não sei como é, que tem a finalidade da despesa, para que já conste no orçamento, para quando vir a gente já pegar e abraçar, para a gente não perder. E, como você mesmo disse, às vezes o prefeito está numa viagem dessas a Brasília e lá de última hora ele consegue um recurso com um deputado que se engraçou e tem a receita lá disponível e nos encaminha. Depois, Técio, a gente pede que você represente aqui o município para que possam ter esse diálogo juntamente com o nosso competente contador Brito, para que já na elaboração da LOA, que vai ser agora depois que a gente aprovar isso aqui, agora nesse mês de junho, Brito já vai começando a se dedicar até o mês de setembro para ir elaborando o orçamento para o exercício 2019. São essas as minhas considerações. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o contador Brito e os demais vereadores, a Agnólia que aqui está presente, os meninos, né, os contadores aqui da Câmara e todos os funcionários dessa casa. Eu só queria fazer uma pequena correção, porque por uma questão de justiça, com relação ao pronunciamento do vereador Didi, quando ele disse que nesta casa nunca teve, assim, outras gestões, audiências como essa. E eu quero dizer ao senhor vereador que eu acredito que o senhor faltou às sessões ou o senhor não prestou atenção, mas que essa casa sempre veio o senhor de Jair Moraes, que hoje é falecido, o contador da gestão passada, o senhor Abílio e Alexandre. Eu não sei se o senhor lembra, mas eles vinham a esta casa sempre de prontidão, estavam aqui nos tirando dúvidas. Então, assim, é uma questão de justiça, vamos ser justos, eu acredito que os vereadores, os ex-presidentes dessa casa, a Agnólia, eu até fico surpresa quando o vereador diz que nunca houve, Didi, eu acho que você faltou. Então, assim, eu tinha que fazer essa correção, porque eles sempre vinham a esta casa, assim como o Brito sempre vem, porque às vezes a gente tem tantas atribuições, tantas coisas para resolver e às vezes a gente esquece e passa batido. Poderá até ter vereadores no futuro que chegam aqui e digam que Brito também nunca veio a esta casa. Então eu vi e todos estavam aqui, nunca faltou, porque sempre teve. Sempre teve, ele falou da gestão passada. Então eu quero dizer o seguinte, sempre houve, para a gente não ser injusto, entendeu? É uma questão só assim de lembrar, relembrar. E eles sempre vinham, por quê, Didi? Sempre houve na Câmara adversários políticos, entendeu? É normal. Tem os vereadores da situação e os que são da oposição. E sempre houve questionamentos sobre essas matérias que exigem a presença de um técnico, de pessoas técnicas, para nos nortear, que a gente não tem o conhecimento científico que eles têm para nos repassar. Quero parabenizar o senhor, porque está se atualizando e está sempre buscando informações, mas assim,
eu tinha que fazer esse relato, porque não era justo a gente dizer que nunca teve, e sempre teve. É tanto que consta até nas atas dessa casa. Também gostaria de dizer que essa audiência que nós estamos aqui hoje, que lá na frente, quando a gente for votar na LDO, é onde a gente vai questionar, a gente vai questionar, é onde a gente vai poder apresentar emendas, tudo mais, que a gente preste atenção, porque lá na frente, como já houve nessa casa, vereadores se levantam e não votam numa coisa que é importante não para nós, mas para o nosso município. Porque não depende da gente. Nós temos nosso papel, nossa função nessa casa. Se o prefeito vai utilizar ou não os recursos que vêm, né, Elias? Mas aí, você se levantar, não votar contra uma coisa que é nossa obrigação, porque LOA, PPA, LOA e LDO é função do vereador. Eu estudei direito no curso de Direito, essa matéria era até pela manhã com Laudiceia, e isso ficou na minha mente, é a atribuição dos vereadores. Então, a gente tem que ver o que a gente vai cobrar, o que a gente vai modificar, mas que nossa obrigação é votar. Agora, ali, quando chegar a LDO, é onde a gente vai fazer emendas, vai fazer tudo, e a gente tem que se mover ali, mas que jamais votar contra uma coisa que é para o município. Então, eram essas minhas colocações e muito obrigada. Mais algum vereador queira fazer Senhor presidente, para a conclusão agradecer a presença de todos e a população que também deveria estar junto conosco, debatendo também. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, vereadora. Se em algum momento eu não me lembrei, me desculpe, na gestão passada, não tinha eu a lembrança que estive nessa audiência, mas são águas passadas. Vamos avançar, né? Eu acho que o orçamento está aí, está direcionando todas as despesas. É uma responsabilidade enorme para todos os vereadores, né? Ao votarmos essa matéria, temos que analisar bem direitinho e jamais, em algum momento, deixar de votar. E nem se levantar de cadeira, vereador, que isso, de minha parte, não irá acontecer. Se eu for contra, se eu for a favor, eu vou votar tranquilamente. Isso é uma coisa que não vai ter objeção nenhuma. Eu vou votar com toda certeza. Então, os demais vereadores, muito agradecido a interação e a participação de todos. Brito, obrigado pela paciência com seu amigo e sempre é um prazer estarmos juntos, né, nesse debate. Eu agradeço as palavras do vereador. Eu não vou fazer sua defesa, não. Mas apenas corroborar o seguinte. Essa questão de audiência pública, realmente até 2000 e pouco, realmente não havia essa necessidade. Isso é uma inovação trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E até bem pouco tempo, o Tribunal de Contas também não exigia dos gestores que remetessem para lá uma cópia da audiência pública, certo? Então, a gente está fazendo obrigado. Às vezes pode ter só os vereadores mesmo, mas a gente tem a obrigação de fazer. Então, é o hábito de que a gente já tinha adquirido e nunca fazia. Isso é uma inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal e uma cobrança mais recente do Tribunal de Contas. Porque outro dia eu estava defendendo um processo no Tribunal de Contas onde não constava a remessa da ata da audiência pública. E aí eles, analisando as contas lá do gestor, disse que o prefeito estava infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal pelo aquele ato, que não tinha encaminhado a ata da audiência pública. Mas também, além da colocação, quero também me colocar à disposição dessa Câmara, sempre que necessário, podem me chamar, terei o maior prazer de voltar aqui e dialogar com vocês. E colocar também à disposição dos senhores
o nosso escritório lá para qualquer eventual necessidade de pergunta ou indagação, estejam sempre à vontade. Muito obrigado. Esta casa agradece o empenho e dedicação do senhor Antônio Farias Brito e declaramos por encerrada. Espera aí, Carlinhos, com a palavra, vereador. Vá, fala. Se após 20 minutos, nós já poderíamos fazer uma vaga para aprovar esse orçamento. Então, não se devemos nos papéis. Mas não dá mais tempo. Tem que votar isso aqui. Bruno, encerra aí a transmissão. Pode encerrar aí.